palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite é restaurados pela graça. Amém? Assim nos fala a palavra do Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração e lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor por porta de esperança. E ali responderá, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Somente até aí, vamos estar orando ao Senhor. Pai amado, pela Tua palavra, nós rogamos misericórdia, Senhor. Que ela possa achar, Senhor Deus, morada em nossos corações. Que ela possa cumprir, Senhor Deus, aquilo que bem Te aprouver nessa noite. Visita-nos, ó Pai, fale aos nossos corações, pois nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Eu já pode se assentar. Livro do profeta Oséias, ele está relacionado em um conjunto de livros conhecidos como profetas menores. Essa intitulação não tem relação com a sua estatura ou com a relevância do seu ensino, e sim com a quantidade de escritos que ele deixou. Se compararmos o livro de Oséias, por exemplo, com o livro de profeta Isaías, que possui 66 capítulos, nós vamos entender a diferença, uma vez que o livro de Oséias tem aproximadamente 14 capítulos, se não me falha a memória. Então, por isso que ele está intitulado como um dos profetas menores. Esse homem, Oséias, ele foi levantado por Deus no século 8 para profetizar para o reino do norte, ou o reino de Israel. Tudo que se sabe a respeito desse profeta é o que nos está escrito no seu livro, no livro do profeta Oséias, da palavra de Deus. E é importante destacarmos logo de início que, além do profeta Oséias, a Bíblia cita outras 4 pessoas, pelo menos, que tinham o mesmo nome do profeta. E essa distinção para o nosso ensino nessa noite ela é importante, uma vez que o momento, o período em que esse Oséias, o qual nós vamos falar nessa noite, o profeta, ele viveu e profetizou, ele não tem relação com muitos dos demais. Vejamos, o nome original de Josué, aquele Josué lá do Êxodo, auxiliar e sucessor de Moisés, era Oséias. Nós encontramos isso no livro de Números, capítulo 13, no verso 8 ao 16, e vamos ver que o nome de Josué, antes de ser mudado para Josué, era Oséias. Também o livro de Crônicas, o texto está aqui para os irmãos irem acompanhando, um príncipe da tribo de Efraim, 1 Crônicas, capítulo 27, verso 20, também se chamava Oséias. Também o último rei desse reino, o qual nós vamos conhecer um pouquinho, o reino do norte, o último rei desse reino, ele também se chamava Oséias, 2 Reis, capítulo 17, verso 1. E no livro de Neemias nós temos um outro Oséias, que também é citado no livro de Neemias, capítulo 10, verso 23. Então é importante já de início entendermos que o nosso contexto histórico e de ensino dessa noite está ligado à pessoa do profeta Oséias, que viveu aproximadamente no século 8. Para que quando os irmãos, a partir desse ensino, forem ler a palavra de Deus, identificarem o Oséias lá em Êxodo, os irmãos já sabem que ele não faz menção do profeta Oséias, até porque o período de vivência deles é bem distante. Acredita-se que esse profeta, o profeta Oséias, ele é natural do Reino do Norte. E para os irmãos entenderem, quando nós falamos em Reino do Norte e Reino do Sul, o Reino do Norte, após a morte de Salomão, em 936 aproximadamente, ele foi dividido em 2 reinos. Salomão foi o último rei do chamado Reino Unificado de Israel, que eram as 12 tribos de Israel unidas e apenas uma monarquia. Após a morte de Salomão, esses 2 reinos foram divididos, 10 tribos passaram a compor o Reino do Norte e 2 tribos, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, passaram a compor o Reino do Sul. Daí então,
muitas vezes vamos ver a palavra de Deus se referindo aos judeus ou os da tribo de Judá. Quando vemos essa expressão, significa que Deus estava falando para aqueles que pertenciam ao reino do sul. O profeta Oséias não profetizou para esse povo, o profeta Oséias profetizou para os israelitas. Mas, Luciano, os judeus não são israelitas? São, mas a genealogia dos judeus pertencem ao reino do sul, Judá e Benjamim. E a genealogia do reino do norte, os demais israelitas, pertencem às demais tribos, às outras 10 tribos. E o profeta Oséias, então, ele vai profetizar justamente para essas outras 10 tribos. O contexto o qual o reino do norte vivia, eles eram extremamente desconexos da palavra de Deus. Eles viviam uma vida adúltera, eles viviam uma vida, na sua grande maioria, profana e idólatra. E Oséias observava tudo isso, tendo ainda como acentuação para o momento em que ele vivia, que ele nasceu durante o reinado de Jeroboão II, que foi o rei mais próspero do reino do norte. Significa que essa igreja contida no reino do norte, conhecidos como israelitas, eles diziam de si mesmo que eles tinham muitas riquezas e eles estavam distantes de problemas que demais nações tinham, inclusive as nações do reino do sul. E isso, meus amados, já de início é importante nós destacarmos, porque em todas as vezes, os irmãos vão observar na palavra de Deus que todas as vezes que um povo, uma nação, ela se julga prepotente ao ponto de dizer que nada lhe falta, é porque essa nação já está completamente distante de Deus. E na verdade não é nada lhe falta, tudo lhe falta. Porque nós vivemos e aprendemos entendendo que Jesus Cristo, Ele é suficiente para as nossas vidas. Ele é tudo para nós. Por isso que nós jamais nos desconectamos dele ou nos afastamos dele. Nós vamos ver uma expressão muito parecida com essa expressão que o Reino do Norte usou na carta de Laodiceia, lá em Apocalipse, lá no Novo Testamento, quando essa igreja vai dizer: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Então, Israel estava completamente confortável em sua situação. Haviam as atividades do templo, haviam os sacerdotes, haviam as pessoas envolvidas com o culto, mas não havia espiritualidade naquele culto. Eles estavam aceitando a idolatria e muitos deles incentivando a apostasia no meio do povo, em troca de favores ou em troca de benefícios vindo do rei. Então, meus amados, a grande verdade, dentro desse contexto que nós apresentamos para os irmãos, é que Oséias não viveu num período distante daquele o qual nós estamos vivendo nos dias de hoje. Infelizmente, nos dias de hoje, nós vemos muitos que se dizem cristãos, se dizem servos de Deus, mas são totalmente complacentes a todo tipo de idolatria e a todo tipo de atividade mundana. São totalmente satisfeitos com a vida que possuem nessa terra e buscam entesourar para si riquezas para esse mundo, porque julgam que quanto maior a sua riqueza, quanto maior os seus benefícios, quanto maior aquilo que têm, menos precisarão de Deus. Quando a grande verdade, meus amados, o que Deus quer de nós é um coração humilde e quebrantado, porque nada que tenhamos é capaz de comprar a nossa salvação. E Deus, quando observa essa situação, Ele olha do alto e Ele vê Israel vivendo totalmente em paralelo à sua vontade. Deus então levanta esse homem, o profeta Oséias, para através da sua mensagem fazer com que Israel se voltasse para Deus. Nós vamos ver que no capítulo 4 desse livro ele vai dizer: converta-te, volte o teu coração a Deus, ó Israel, porque o povo já havia seguido por um outro caminho. Eu lembro que nós já falamos aqui em outra oportunidade do que é conversão, e é importante que nós entendamos isso para que possamos caminhar durante essa mensagem. Conversão não é você estar andando em determinado caminho e
por uma escolha sua ou por uma necessidade, você vira para a direita ou para a esquerda. O sentido original da palavra conversão pode até ser usado para essa forma como nós temos, né? As placas de trânsito, por exemplo, conversão à direita, conversão à esquerda, porque conota isso, virarmos para a direita ou para a esquerda, mas o sentido bíblico de conversão é voltar-se para Deus, é dar a volta. Você estava caminhando por um caminho onde você estava cada vez mais distante de Deus, mas Deus nunca se afastou de onde ele estava. Então não é virando para a direita ou para a esquerda que você vai reencontrá-lo, mas é virando, é voltar-se para Deus, é olhar novamente para ele. O que Deus queria de Israel não é que Israel arrumasse uma forma de se religar a Deus. E esse foi o grande problema quando a palavra religião entrou como dogma para dizer que ela ligaria novamente o homem a Deus. O significado da palavra religião é religare. Ela tem como objetivo religar, reconectar o homem a Deus. Quando eu falo que vou reconectar o homem com Deus, o sentido é esse. Eu estou andando e em algum momento eu viro para a esquerda ou para a direita, porque dizem que Deus lá está e eu vou à sua procura. Conversão não é religião. Conversão é voltar-se para Deus. Não é virar para a direita nem para a esquerda, porque não existe jeitinho nem maneira. Conversão é volte-se para Deus. Eu estava caminhando para cá e agora eu viro de costa e tudo aquilo que passou, e por isso que nós vamos ver que a palavra de Deus fala que dos teus pecados não me lembro mais. Eles ficam para trás. Você não vê mais. Deus não vê mais, porque isso é importante. Deus estava vendo Israel caminhar e da visão de Deus, Deus via Israel de costa, se afastando cada vez mais. Como o filho pródigo, quando pegou a sua herança e falou que iria embora. Apenas para ilustrar, nós vamos sair um pouco do contexto aqui para os irmãos entenderem o que nós estamos querendo dizer. O filho pródigo chegou ao pai e pediu a sua herança. O pai lhe deu. O pai certamente ficou observando o filho ir embora com a sua herança. O pai via o filho se afastando cada vez mais, porque o filho estava andando para uma direção oposta. E o pai via o de costa. Mas quando o pai viu o filho vindo de frente, pelo mesmo caminho, o pai ficou olhando para aquele caminho durante anos, aguardando o retorno do filho. E quando o pai viu o filho de frente, o pai o reconheceu. E o pai não se lembrou mais do mau cheiro do pecado, porque o que ficou para trás, ficou para trás. O que o pai via é aquele filho que estava se distanciando de mim. Ele voltou atrás, ele virou para mim, ele virou o seu rosto novamente para mim. E a partir desse momento, eu passo a o ver caminhando na minha direção. O que Deus queria de Israel e o que Deus quer de mim e de você nessa noite, meu irmão, é ver você retornando, é ver você caminhando em direção a Deus. Talvez em determinado momento você resolveu, como Israel, se afastar. E talvez por muito tempo Deus tenha visto você se afastar. E você talvez esteja perguntando, mas Deus, o Senhor não tem visto o que está acontecendo? O Senhor não tem visto que eu estou sofrendo? Como o filho pródigo estava lá comendo das bolotas, se alimentando das bolotas dos porcos. Ele poderia se perguntar, mas será que o pai não está vendo? Israel, ele havia se esquecido de Deus ao ponto de nem questionar mais se Deus o via ou não via. E quantos, meus irmãos, talvez muitos de nós que aqui estamos nessa noite, estamos caminhando em direção contrária à direção de Deus. E em determinados momentos da vida, quando sentimos falta do Pai, ao invés de voltarmos para o Pai, nós viramos para a direita ou para a esquerda com o sentido de nos religarmos a Ele. Procuramos uma religião com o intuito de achar que um culto vai resolver o nosso problema, quando na verdade o que resolve o seu problema é voltar-se para Deus. Por isso que Oséias vai dizer no capítulo 4, volta-te, ó Israel, para o teu Deus, vira-te novamente para o teu Deus, porque Deus tem saudade de você, meu irmão. Deus, ele tem saudade do seu rosto, ele tem saudade da sua expressão. E você pode perguntar, mas Luciano, Deus não me vê quando eu me afasto? A palavra fala que os seus olhos são tão puros que ele não pode contemplar o mal. Enquanto você caminha para o mal, enquanto você caminha para a distante dele, ele não pode o ver. Mas quando você passa a caminhar na sua direção, a graça de Deus, ela permite que Deus te veja e que Deus te aceite. Era o que Deus queria que esse povo entendesse. Deus fez com que o profeta Oséias se casasse com uma mulher da vida, com uma prostituta. No primeiro capítulo desse livro, Deus dá uma ordem para ele: vai e casa-te com uma filha da prostituição. E Oséias certamente não entendeu, mas Oséias fez o que Deus mandou, e Oséias amou aquela mulher,
Gomer o seu nome. Oséias amou ela, e em determinado momento ela o traiu, ela adulterou, ela saiu de casa, e Oséias falou: eu não vou mais buscá-la, eu não vou mais atrás dela, ela me traiu, ela me negou, ela me adulterou, e Deus falou: volta lá, busca ela de volta, porque eu quero que tu e o meu povo entenda que vós também adulterais comigo, vós também muitas vezes me renega, vós também muitas vezes me abandonaste, e eu voltei para buscar. De um sentido figurado, Deus estava fazendo o profeta sentir aquilo que ele estava sentindo. Deus estava se sentindo traído pelo seu povo, porque Deus havia resgatado aquele povo, Deus havia abençoado aquele povo, Deus havia alimentado aquele povo, Deus colocou aquele povo numa nação, numa terra prometida. Aquele povo em determinado momento pediu um rei, Deus deu. Deus não negou nada para aquele povo. Tudo que Israel quis, Deus concedeu. Deus nunca negou nada. E Israel escolheu se voltar-se para distante de Deus, como a esposa de Oséias, Gomer, escolheu, tendo todo o amor dentro de casa, escolheu abandoná-lo e traí-lo. Deus estava se sentindo traído. E meus amados, interessante que Oséias a busca, Oséias tem um filho com ela, e o nome dado para ele é Jezeel, que significa Deus semeia. E mais uma vez Deus estava querendo mostrar agora, através do filho do profeta, que ele estava semeando juízo contra Israel pelas suas más ações. Israel estava relutante, Israel não queria se voltar para Deus. Quantos, meus amados, estão até hoje resistindo a Deus? Talvez você que está nos ouvindo, você que está aqui, talvez você tenha tudo. Deus não lhe negou nada. Você tem tudo. E Deus não enxerga mais o seu rosto, porque você está se afastando. Você está caminhando numa direção oposta à direção de Deus. Deus nessa noite, o Espírito Santo nessa noite está bradando. Ele sente o seu abandono. Ele sente saudade quando você parte. Oséias poderia não ter ouvido a Deus e deixado assim. Oséias não precisava ir lá e retomar aquela mulher. A lei permitia que ele não precisasse mais habitar com aquela mulher. Ele estava livre. Aquela mulher poderia tranquilamente, perfeitamente pela lei ser repudiada. Ele não precisaria mais tê-la consigo. Mas ele foi, demonstrando como a graça de Deus faz conosco. Eu não sei você, mas eu posso lembrar de muitas oportunidades em que essa graça foi ao meu encontro. E muitas vezes que eu, pela minha rebeldia, me voltei para distante de Deus. E a graça de Deus, ela me alcançou. E a graça de Deus, ela me trouxe de volta. E Deus quer fazer isso com você também nessa noite, meu irmão. Não importa quanto tempo você está caminhando para distante. A palavra de Deus não relata quanto tempo que Gomer ficou distante do lar de Oséias, mas relata que Deus mandou Oséias buscá-la. Porque para Deus não importa quanto tempo você ficou distante, Ele sente a sua falta, Ele quer você de volta. Mesmo se sentindo traído, mesmo se sentindo abandonado, mesmo se sentindo triste, Ele quer você de volta. E Oséias foi, e Oséias traz aquela mulher novamente. E aquela mulher vai traí-lo de novo. E Oséias novamente pensa: eu não vou novamente coabitar com essa mulher. Ela já me traiu novamente. Não tem mais como eu exercer misericórdia. Deus falou: não, você vai. E agora você vai pagar por ela. E Oséias precisou comprá-la por 15 moedas de prata de volta dos seus senhores. Os irmãos lembram de alguém que, mesmo sem merecermos, desceu da sua glória para comprar a minha alma e a sua? Jesus Cristo fez isso por nós na cruz do Calvário. Deus fez com que Oséias fizesse, porque Deus estava dizendo: ainda que o meu povo me traia uma segunda vez, ainda que o meu povo não me queira pela segunda vez, eu vou continuar tentando, e eu vou enviar o meu filho, e o meu filho agora não vai mais apenas trazê-la para casa, mas ele vai comprá-la. Oséias a comprou por 15 moedas de prata, que era o preço de uma escrava naquela época. Jesus nos comprou com 30, que era o preço de um escravo. Meus amados, tudo que Deus quis foi sempre que voltássemos para Ele. Um dia, a aliança do Éden, ela foi rompida. Um dia a confiança do Éden foi traída.
Deus se sentiu assim. Deus poderia ter nos abandonado lá. A aliança era essa, o contrato era esse. O dia em que comerdes, certamente morrereis. A promessa era essa, o acordo era esse. Mas a graça dele permitiu com que vivêssemos, mesmo merecendo a morte, porque traímos a sua confiança, mas a graça dele permitiu que vivêssemos. E de lá para cá nós não mudamos, porque de lá para cá continuamos traindo a confiança dele, continuamos o negando muitas vezes, rejeitando muitas vezes, e durante todo o Antigo Testamento foi assim. Os profetas foram mortos, os profetas foram espancados, o povo não queria mais ouvir a voz dos profetas, o povo não tinha mais interesse na profecia, o povo não queria mais ouvir a voz de Deus, o povo queria apenas as atividades do templo, o povo queria apenas as canções, o espaço, tudo que tinha de luxo dentro do templo. O povo queria isso, mas o povo não queria mais a palavra. A palavra havia sido colocada de lado, mas as atividades do templo permaneceram. Meus amados, nós não estamos querendo que tudo permaneça, porque céus e terras passarão, mas nós queremos que a palavra dele permaneça. Ela precisa permanecer. Todas as vezes que Israel deixou a palavra de Deus, que Israel deixou a lei de Deus, Israel se afastou de Deus. E foi assim. O povo estava distante. Nós vamos ver isso aqui nesse livro do profeta Oséias, e ele vai dizer que o meu povo, ele me deixou pela falta de conhecimento. A falta de conhecimento faz com que você abandone a Deus. A falta de conhecimento faz com que você deixe a Deus, que você se afaste de Deus. Deus, ele põe um juízo. Oséias teve uma segunda filha, e ele coloca um nome que o significado é desfavorecida, ou, no seu sentido literal, ela não recebeu nenhuma compaixão, ela não recebeu nenhum amor. O que Deus estava dizendo para Israel é que Deus não estava mais disposto a dar nenhum tipo de compaixão para Israel. Deus não iria mais resistir, Deus não iria mais ser complacente com aquele estilo de vida mundano, rebelde, que Israel vinha vivendo. E Deus manda que Oséias coloque o nome dessa filha de nenhuma compaixão foi dada, nenhum amor foi dado, porque era isso que nós merecíamos. Na verdade era isso que nós merecíamos. As nossas ações nos levaram a isso, a não merecer nada de Deus. Nós vamos ver que Oséias é um livro dramático, porque ao mesmo tempo que ele fala que o povo seria desfavorecido, que o povo seria desfavorecido de compaixão, de amor, ao mesmo tempo ele vai rogar ao povo como um pai extremamente misericordioso e bondoso, e ele vai dizer: arrepende-te, volta-te, converta-te. Deus nessa noite está dizendo para você, meu irmão, arrependa-te, volta-te, converta-te. E você pode dizer: mas eu já estou na igreja há tanto tempo. Meus amados, o que Deus quer das nossas vidas nessa noite é conversão. Deus não quer tempo de casa, Ele quer conversão. Deus não está preocupado com o que passou. O que Deus quer hoje é que você volte os seus olhos para Deus. É que você volte os seus olhos para a sua lei, para o seu conhecimento. Mas você pode dizer: mas Luciano, está difícil, porque o mundo nos oprime. Eu fico imaginando quão difícil deveria ser um servo de Deus no meio de uma geração dessa. Você vai no culto e não tem palavra. Você volta para casa, a idolatria, a corrupção, a feitiçaria, o adultério está dentro da casa. As pessoas com os ouvidos cada vez mais insensíveis para a palavra de Deus, ao ponto de que aquele povo não queria mais ouvir a profecia. Por isso que Deus manda agora a profecia ser de forma visual, figurada. Deus manda se casar, Deus manda ter filho, Deus profetiza através do nome do filho, porque Israel não ouvia mais. Israel não queria mais ouvir a palavra. Israel, ele se afastou completamente de Deus, mas Deus nunca o abandonou. Meus amados, o brado do Espírito Santo nessa noite é que ele tem alívio para você. Não é fácil ser crente hoje, não é fácil. O pecado, ele está entrando como uma enxurrada incontrolável nos lares. Não há mais o que faça. Por mais alto que façamos o muro, ele dá um jeito de entrar. E nessa noite nós estamos bradando contra o pecado,
Porque o pecado era justamente o que fazia com que Israel se afundasse cada vez mais. E é a grande dificuldade do homem de hoje em dia, ser complacente, aceitar. E o pecado vai entrando, e o pecado vai entrando, e o pecado entrou tanto sorrateiramente na vida desse povo, que ele já não ouvia mais a voz de Deus. Talvez, meu irmão, você já esteja tão afundado, que a angústia que você sente já não é mais nem psicológica, é espiritual. Porque muitas vezes nós ficamos insensíveis. Muitas vezes nós vamos vivendo a nossa vida, o tempo vai passando e nos julgamos muitas vezes como quem não precisa. Não preciso me voltar para Deus, não preciso me arrepender, não preciso me converter, afinal eu estou vivendo a minha vida, nada me falta. Na verdade eu tenho saúde, eu tenho meus bens, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho a minha família, nada me falta. Falta tudo, meu irmão. Porque o que Deus quer de você é que você volte-se para Ele. Volte os seus olhos para Ele. Ele tem saudade de você. Toda essa repreensão que fizemos aqui nesse início com relação ao pecado, não é para te julgar ou te condenar, mas é para dizer que o seu pecado fez com que você caminhasse numa direção oposta. O significado da palavra pecado, a amartiologia, amartia, significa errar o alvo. Significa eu queria acertar lá, mas eu acabei acertando o outro lado. Eu acabei me desviando, por isso a expressão desviado, porque eu errei o alvo. Eu queria caminhar naquela direção, mas em determinado momento eu comecei a caminhar nessa e eu não voltei mais. Errar o alvo, você já pegou um dardo e tentou jogá-lo em um alvo, depois que você jogou, você não consegue mais pegá-lo. E infelizmente a nossa vida é assim, determinadas decisões, atitudes que nós tomamos é como um dardo lançado, não volta mais. Vivemos um período mundano, um período difícil, um período maldito diante de Deus, chamado carnaval. Quantos que com a desculpa de curtir o momento lançam o seu dardo na direção oposta? E quantos casos nós temos de gravidez indesejada, pessoas morrendo por uso excessivo de drogas, pessoas morrendo em acidentes de trânsito porque o dardo não voltou mais, não teve como resgatar, não teve como pegar. A pessoa errou o alvo e nunca mais conseguiu ir lá pegar o dardo e colocar no alvo de novo. E a você hoje Deus está dando uma oportunidade. Talvez você tenha errado o alvo, mas hoje Ele lhe entrega novamente o dardo na sua mão. E Ele diz, tenta de novo, meu filho. E você vai errar de novo, e Ele diz, tenta de novo, como Ele fez com Oséias. E você vai errar de novo, e Ele vai dizer, agora eu vou te comprar. Agora você vai ser meu, eu vou te resgatar. Agora o meu sangue tem poder para te purificar, para te limpar, para te perdoar. Os irmãos estão vendo como é o amor de Deus. Os irmãos estão entendendo o que é a graça de Deus. Israel não merecia nada disso, meus amados, assim como eu e você não merecemos. Mas Deus sempre se propôs em ser o nosso alívio. E Ele sempre será. Não existe alívio maior do que a leveza do perdão. Só quem foi perdoado sabe o que é você se colocar de joelho, pesado, cansado, muitas vezes sem saber nem se vai conseguir se levantar. A dor, a aflição, por causa do pecado é tanta, que você não sabe nem se você levanta. E de repente a graça de Deus te encontra, e de repente você começa a sentir aquele peso indo embora. E você começa a sentir a leveza, e você levanta e você diz, estou até mais forte. Na verdade a força sempre esteve aí, meu irmão. A força sempre foi a mesma, a diferença é que você tinha força carregando peso. Agora você continua tendo força sem peso, é tudo mais fácil. É o que a graça tem para mim e para você nessa noite. Se você colocar diante do altar de Deus, Ele tem o alívio para você, Ele tem o alívio para mim. Meus amados, em meio àquela situação, o Senhor Deus vai falar através do profeta, portanto, eis que eu a atrairei. Meus amados, falamos isso incansavelmente aqui na frente. É sempre Ele que nos atrai. Sempre fomos atraídos por Ele. Nunca houve interesse em nós, mas Ele sempre teve interesse por nós. Ele falou, eu a atrairei e a levarei para o deserto. E muitas vezes nós podemos pensar, mas eles estavam em casa. Eles estavam no conforto da sua cidade. Eles estavam vivendo o melhor momento do seu reinado.
economicamente falando, politicamente, de todas as formas. Como então que uma promessa de que seriam atraídos, seriam arrancados daquela condição e seriam levados para o deserto, como que isso vai ser uma profecia que vai agradar ao ouvido do povo? Meus amados, esse povo, ele tinha uma experiência com o deserto. Esse povo caminhou durante 40 anos no deserto. Esse povo viveu milagres extraordinários no deserto. O deserto, ele tem uma característica que é singular. Ele revela todas as nossas inseguranças e todas as nossas dificuldades. Tudo é revelado, todas as nossas fraquezas, elas são reveladas no deserto. Porque o deserto não tem abrigo, porque o deserto não tem alimento, o deserto não é fértil para o plantio, no deserto não se tem água em abundância, não se tem conforto no deserto. E aquele povo estava confortável onde ele estava. E Deus lhe diz então: eu lhe atrairei e levarei de volta para o deserto, porque no deserto vocês são dependentes da minha graça. Porque no deserto o povo era dependente do maná. No deserto o povo era dependente da coluna de fogo. No deserto o povo era dependente da coluna durante o dia para refrescar. O povo era dependente da chuva de Deus. O povo era dependente das cordonizes. O povo era dependente da sua vestimenta. No deserto o povo vivia dia após dia lembrando-se do seu Criador, olhando para Deus, com seus olhos voltados para Deus, porque o povo dependia de Deus. E em determinado momento Deus deu conforto para o povo se afastou de Deus. Então Deus fala: eu os atrairei, eu trarei novamente esse povo para o deserto. Sabe por quê? Porque no deserto você caminha, você não fica parado, porque não tem conforto. Você só tem uma escolha no deserto: você precisa caminhar, porque se você ficar parado você morre. O deserto exige esforço, o deserto exige caminhada, o deserto exige dinamismo. Você não pode parar no deserto. Por isso que o povo ficou caminhando, mesmo que em círculo, mas ficou caminhando, porque o povo não podia parar. Meus amados, a primeira ação de Deus é fazer que entendamos que não merecíamos a graça dele, que somos sim um povo rebelde, somos sim um povo traidor, somos assim um povo que caminha na direção totalmente oposta à direção dele, e ele diz que não se importa, e ele vai lá, e ele nos resgata, e ele nos compra, e a graça dele nos alcança. E depois, o que fazemos com isso? Deus se preocupa também com aquilo que vai acontecer na sua vida após a conversão. Sabe por quê? Porque ele tem interesse em você. Deus, ele não te atrai, está salvo, está convertido, tá, agora vai, caminha, a deriva. Não. Deus faz com que você caminhe, porque você necessita dessa caminhada. A nossa vida espiritual é um exercício diário de dependência de Deus. Dependemos do maná que vem dele, dependemos do refrigério que vem dele, dependemos da segurança que vem dele, dependemos do alimento que vem dele. Tudo que fazemos é por ele, tudo que temos é para ele, tudo que respiramos, vivemos é por ele. O que Deus quer de nós é uma vida totalmente por ele. Era o que Deus queria de Israel. Por isso que ele fala: eu o levarei para o deserto. Era como se fosse a reconciliação. É como se fosse novamente as núpcias do marido abandonado com a esposa rebelde, mas que agora havia sido perdoada, que havia sido trazida novamente, que havia sido comprada. Então ele fala: eu o levarei para o deserto. E lá no deserto, os detalhes da palavra de Deus são maravilhosos. E lhe falarei ao coração. Reparem, primeiro ele atrai, primeiro ele tira você da sua situação, muitas vezes de conforto. Muitos não querem sair do seu conforto, e hoje Deus está dizendo para você, ele está te atraindo: vem caminhar, vem fazer parte do povo que está caminhando, vem ser útil, porque não é porque a igreja ou porque nós precisamos, é porque você precisa. Você precisa sair do conforto onde você está, e você precisa ir caminhar no deserto junto com ele. Por isso que Jesus nunca prometeu aprisco. Já falamos isso outra oportunidade aqui. Quando Jesus fala da parábola da ovelha perdida, ele fala que deixou as 99 no deserto. Ele não fez aprisco para as 99. Jesus nunca fez aprisco no deserto.
Ele sempre deu a solução no deserto, mas ele nunca fez aprisco, porque o aprisco, ele tem essa característica de nos aprisionar em um determinado ambiente, porque ali tem tudo. Ali tem ração, ali tem água, ali tem teto, ali tem segurança. Então para quê? Mesmo que o aprisco seja no deserto, mas para quê? Para que caminhar? Tem tudo aqui. Muitos hoje estão tão acomodados espiritualmente, que conseguem enxergar todas as falhas, os erros, as idolatrias, o abandono da palavra, e não se levantam da onde estão, e não vão caminhar com Deus, com a desculpa de dizer, tá bom assim, deixa eu aqui mesmo, deixa eu aqui no meu aprisco, aqui tá bom. Deus nunca te chamou para ficar sentado em aprisco, meu irmão. Deus te chamou para caminhar. Ele te atraiu para o deserto, porque lá você é obrigado a caminhar. Se você não caminhar, você morre. Deus não prometeu aprisco nesse texto. Ele segue dizendo, e lhe darei as suas vinhas dali. Dali aonde? Os irmãos lembram para onde o povo foi atraído? Para o deserto. Mas deserto tem vinha? Deserto não é fértil. Será? Mas deserto tem provisão de Deus. No deserto nós vemos milagres. Você só vê milagre no deserto. Muitos fogem do deserto, mas a maior escola de Deus é o deserto. Quer ser um crente forjado? Seu lugar é no deserto. Você consegue distinguir claramente quem foi forjado no deserto e quem foi criado dentro de casa, no aprisco. Você consegue distinguir facilmente. E o Espírito Santo também. Mas a vinha, o milagre está acontecendo. Estamos hoje atravessando um deserto, mas temos visto os milagres acontecendo. Glorificamos a Deus porque em nenhum culto deixamos de ver a vinha brotando aqui nessa igreja. Em todos eles, Deus operou o milagre. E talvez muitos não estão vendo, e muitos possam dizer, mas que milagre, Luciano? Nós não vimos milagre. Você é um milagre. Eu sou um milagre. O maior milagre da palavra de Deus não é a ressurreição do morto. O maior milagre da palavra de Deus é a ressurreição de um vivo. É mais difícil você ver um vivo ressuscitado que um morto. Porque morto não tem opinião, morto não tem escolha, morto ele só obedece. Jesus chegou na frente do túmulo de Lázaro e falou, levanta-te, ele levantou. Ele não tinha outra opção, ele não tinha opinião para dar, ele não tinha o que debater, ele estava morto. E quantos vivos ouviram Jesus dizer, levanta-te, e ficaram onde estavam? Quantos? Multidões ouviram. Multidões ouviram Jesus dizer ao paralítico, levanta-te. Só o paralítico levantou. Em certa feita, 4 amigos pegaram um amigo doente, paralítico, e colocaram diante de Deus com muito esforço de Jesus, e pediram para que Jesus o curasse. Jesus olhou para aquele homem e falou, filho, perdoados estão os vossos pecados. O povo ficou revoltado com aquilo. O povo ficou revoltado porque o povo queria milagre. E Jesus conhecia o coração do povo. E Jesus complementa dizendo, por que duvidais vós? O que é mais fácil dizer a ele? Foi o que falamos aqui. Perdoados estão os vossos pecados, ou seja, ressuscitar um vivo. Alguém que estava errando o alvo, alguém que estava caminhando para a morte. E Jesus, o autor da vida, o perdoa e ele passa a caminhar para a vida. Isso é ressurreição de vivo. Isso é o que aconteceu comigo e com você. Caminhávamos para a morte e um dia ele nos encontrou e falou, perdoados estão os vossos pecados. Começamos a caminhar para a vida. Mas não, o povo queria. Aí Jesus então deu o que o povo queria. Qual foi a expressão que Jesus usou para ele? Levanta-te. Quantas pessoas levantaram? Jesus não falou o nome. Jesus falou levanta-te. Se eu falar agora que levanta-te, a igreja toda levanta. Os irmãos vão se levantar. Os irmãos vão se colocar de pé. Porque eu não falei nome de ninguém. Jesus estava à frente daquela reunião. Jesus falou levanta-te. Só aquele homem levantou. Sabe por quê? Porque somente aquele vivo, que foi ressurreto, que teve os pecados perdoados, tinha condições de caminhar. Infelizmente muitos ouvem a palavra, ouvem a ordem, levanta-te, mas ficam aonde estão, acomodados, ficam por ali mesmo. Mas aqueles que tiveram os seus pecados perdoados, aqueles que nasceram de novo, aqueles que mesmo vivo ressuscitaram,
esses levantam, esses caminham. E era isso que Jesus estava querendo dizer, era isso que Deus estava querendo dizer. E ele vai dizer que no vale de Acor, Acor significa problemas. Então o que ele estava falando é no vale dos problemas, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, verso 15, em meio às lutas, em meio a tudo isso, eu lhe colocarei uma porta. E o nome da porta não era problemas, mas o vale era de Acor. O vale era de problemas, mas qual é o nome da porta? Esperança. Para os irmãos entenderem o nosso raciocínio, a graça vai lá e nos alcança, mesmo não merecendo. Quando pecamos, a graça vai lá e nos resgata. Se necessário for, a graça vai lá e nos compra. Depois disso, ele nos atrai para o deserto. Ele nos coloca a caminhar. E nós passamos a viver na dependência dele, dia após dia, caminhando, vivendo a nossa salvação. Mas nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas lutas. E como que isso tudo vai ficar? Ele vai substituir por esperança. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. As aflições já estavam presentes lá também, e as aflições estão presentes nos dias de hoje. O vale de Acor, o vale de problemas, sempre esteve presente e sempre estará. Mas existe esperança para a igreja. É o que ele faz quando você começa a caminhar com ele. Você não vive mais sem esperança. Ele devolve a esperança. E olha o que ele fala. Ele vai lhe responder como nos dias da sua mocidade. Lembra que eu falei que conversão era você voltar do mesmo caminho que você veio? Deus não está dizendo que iria dar o novo começo, um novo caminho, e nem que ia fazer novas pessoas aqui. Deus está falando que ia fazer com que eles tornassem, lá nos dias da sua mocidade. Isso é conversão. Você se lembra quando você se converteu a Deus? Se você não lembra, talvez hoje seja o dia. Hoje seja o dia de você se converter a Deus e você vai entender do que nós estamos falando. Existia força maior do que aquela? Não existia. Podia ter culto 5 da manhã, 6 da manhã, 8 da manhã, podia ter ensaio 3 horas da tarde, 5 horas da tarde, podia ter aula das classes, meia-noite, podia ser o horário que for. Nós estávamos lá, porque nós tínhamos sede, nós queríamos estar lá. Nós entendemos que o deserto é feito de caminhada e nós não parávamos. Então não importava se era quarta-feira, se era quinta-feira, se era final de semana, não importava, nós queríamos estar lá. Mas sabe o que acontece quando nós nos distanciamos dele? A mocidade vai ficando para trás e nós vamos envelhecendo. Aí você pode falar, não, Luciano, mas naquela época eu era mais novo. Mas a alma não envelhece, meu irmão. A alma é eterna. Eu e você envelhecemos, mas a sua alma não. Não confunda o seu envelhecimento físico com o seu envelhecimento espiritual, porque a alma não envelhece. Agora a alma fadiga. Se ela não for alimentada, ela fica pelo meio do caminho. Se ela não for alimentada, ela cansa. E nós dizemos aqui que o alimento estava onde? No deserto. O alimento estava lá. E Deus estava dizendo para aquele povo, o que eu vou fazer com vocês, a resposta é, vocês voltarão como no dia da vossa mocidade. O renovo seria tanto que eles voltariam até a mesma energia que fez com que caminhassem 40 anos no deserto. E a palavra fala que naquela caminhada não se envelheceu. Reparem como a palavra diferencia o envelhecimento físico do espiritual. Lá no final Deus vai dizer que por 40 anos andaram no deserto e não se envelheceu as suas vestes e nem gastou o sapato dos pés. Envelhecimento físico. O que Deus estava dizendo? Eu não permiti que o envelhecimento físico chegasse no meu povo, mas o meu povo envelheceu espiritualmente. O meu povo fracassou espiritualmente. O meu povo ficou pelo meio do caminho espiritualmente. E qual é a promessa dele? Eu vou fazê-los voltar. O que Deus quer de nós hoje, meus amados, é que eu e você voltemos. Verso 4. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, pois o Senhor tem uma controvérsia com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem misericórdia, nem conhecimento da palavra de Deus. O que faz você voltar, meu amado, é a palavra de Deus. O motivo de Israel ter se distanciado está aqui. Não há verdade, nem misericórdia, nem conhecimento de Deus na terra. Hoje nós temos conhecimento de Deus. Hoje nós temos a palavra de Deus. E hoje há o chamado de Deus, dizendo, converta-te.
Os irmãos entenderam o que é conversão? Conversão é voltar. O seu alvo não está, se você pecou, o seu alvo não está mais à sua frente. O seu alvo está lá atrás, porque você o deixou lá. Você errou, e o seu erro fez com que o alvo ficasse para trás. E quando o alvo fica para trás, dali para frente você caminha sozinho. E quando você caminha sozinho, você se afasta de Deus. E tudo bem se isso estiver acontecendo, porque nessa noite, a graça restauradora de Deus, ela vai te alcançar. E ela vai te atrair para o deserto. E você vai passar a caminhar. E você vai passar a ver os milagres. E você vai passar a ver as bênçãos. E os seus problemas vão vir, mas você vai ter esperança. E você não vai mais parar no meio do caminho reclamando de cansaço espiritual, porque os dias vão voltar a ser como antes. Lá nos dias da mocidade. Você quer isso para a sua vida, meu irmão? Ore ao Senhor, peça. Estamos encerrando a mensagem, vamos louvar a Deus. Mas você vai orar dizendo: Senhor, faça-me voltar, Senhor. Que se você quiser nessa noite, a força volta a ser a mesma. Ele tem poder para levar você lá onde você errou o alvo e fazer com que você passe a caminhar em direção ao alvo novamente.